Vamos agora para a entrevista, só confirmar para mim quem... Doutora Carolina Malavasi, médica infectologista aqui de Itapetininga. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Telescópio. Eu acabei de trazer aqui alguns números, né, do Covid, mas pelo que me parece, assim, não existe, de certa forma, um bairro que tenha um surto total, que concentre muitos dos casos, boa porcentagem. De certa forma, está bem ainda distribuído. São os bairros mais populosos, vamos dizer assim, que tem os maiores casos aqui em Itapetininga. Seria mais ou menos isso, doutora? Boa tarde, Guto. Acho que sim, a gente tem, né, tá bem espalhado, a gente tem uma concentração no centro, mas eu acho que, assim, não tem um bairro, né, que chame tanta atenção. Então, a gente tem os casos, né, mais espalhados. Muito bem. E, doutora, falando agora aqui a respeito dessa volta progressiva, né? Nós tivemos aqui no estado de São Paulo, adotados aí pelo governador João Dória, né? Um plano, alguns protocolos aí de volta, alguns lugares que já podem voltar à atividade econômica. E aqui em Itapetininga também, através do decreto municipal, aqui nós tivemos essa volta aqui a partir desta segunda-feira. Como a senhora avalia, né, os protocolos, as formas, se tudo for seguido, é algo controlado mesmo? Dá para nós voltarmos com segurança a ter as atividades econômicas aqui em Itapetininga? É muito preocupante, ao meu ver, Guto, essa volta, né, esse afrouxamento do isolamento social com a volta das atividades do comércio. Porque, assim, como o Vitor falou, né, a gente tem uma porcentagem muito pequena da população testada. Então, se a gente fizer uns cálculos aí, né, ele falou menos de 1%, eu calculei ontem, dava aproximadamente 0,4% da população menos testada. Menos de 0,5% ainda. Uhum. É muito pouco. Então, assim, para mim, né, ao meu ver, essa abertura a gente está fazendo às cegas. E aí isso é muito perigoso, né, porque como a gente não está sabendo o risco, né, a gente não vai conseguir calcular, né, qual que é realmente a população afetada pela Covid. E aí isso fica muito complicado quando a gente faz esse tipo de flexibilização. Então, a gente pode ter, em algumas semanas, a resposta negativa disso, que seria um aumento significativo dos casos, né? O Brasil, só para a gente ter uma noção, foi o único país que reabriu o comércio no momento que ele estava ainda com uma curva ascendente de contágio, né? Com casos aumentando. E isso é extremamente preocupante. Então, a gente está num momento muito delicado. Muito bem. E doutora, você citou aqui essa questão de nós estarmos aí com 0,4% da população testada. Isso, vamos dizer assim, ele pode ser mudado por uma ação, vamos dizer assim, é algo comum nas cidades hoje do Brasil? Ou é algo, vamos dizer assim, por algumas escolhas de administrações aqui, da administração aqui de Itapetininga, por, vamos dizer assim, priorizar alguns tipos de teste? Isso poderia ser mudado aqui na nossa cidade para que nós tenhamos uma testagem maior, doutora? Olha, então, a testagem ampla, ela sempre foi uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Alguns municípios acabaram comprando testes, tanto PCR quanto teste rápido, e foram à frente e têm taxas melhores que a nossa. A gente acabou esperando esses testes chegarem do governo federal, do Ministério da Saúde, e assim, a gente agora está nesse momento tentando ampliar um pouco a testagem, né? Então, hoje a gente está testando um pouco mais do que, né, recomenda o protocolo do Ministério da Saúde, mas mesmo assim a gente tem ainda uma testagem baixa. Isso começou há poucos dias atrás, e mesmo assim a gente não está testando com o PCR todos os sintomáticos. Então, a gente tem um número muito pequeno ainda, num momento que a gente deveria ter um número bem maior para a gente conseguir ter, né, um olhar melhor para essa situação e reabrir no momento certo. Muito bem. E os indicadores que foram propostos, né, no governo do estado de São Paulo, que foram adotados aqui em Itapetininga, como a ocupação de leitos de UTI disponíveis, tudo, a seu ver, eles não são, vamos dizer assim, dados que podem demonstrar a realidade mesmo, que às vezes eles podem, vamos dizer assim, maquiar um pouquinho a situação atual e nós somos surpreendidos depois com a situação real mesmo de Itapetininga?
Então, veja, o que a gente teria que fazer é analisar a conjuntura de dados. Então, assim, não é que o dado, né, da ocupação hospitalar, ele não é levado em conta ou ele não deve ser valorizado. Sim, ele deve ser valorizado. Mas ele não é suficiente, de certa forma. Ele não é exatamente, a gente teria que ver outros fatores, então a gente teria que ter uma melhor testagem, não só aqui em Itapetininga, mas como no Brasil. A gente teria que estar num momento, né, decrescente do número de casos e do número de óbitos, o que não é o caso na maioria dos municípios brasileiros. Então a gente acabou que esqueceu esses taxas, né, essas medidas, esses valores que são super importantes e acabou focando apenas nesses. E é muito complicado, porque assim, a gente viu, né, países como Estados Unidos, países da Europa, com um sistema de saúde muito melhor que o nosso, e que assim, pelo aumento repentino, muito rápido no número de casos, esse sistema de saúde entrou em colapso. Então, mesmo que a gente tenha aí uma taxa de ocupação hospitalar de, sei lá, né, 60%, 70%, que a gente pode pensar, mas a gente está tranquilo. Não, porque se a gente tiver um aumento muito grande, abrupto no número de casos, esses leitos não vão ser suficientes. Muito bem, doutora. E também gostaria aqui, sei que é algo muito recente, né, que acabou de acontecer. Nós temos a notícia aqui ontem na agência Reuters, né, que ela divulgou e foi aqui passado também pelo UOL, né, foi publicado no site, na agência de notícias do UOL, que ontem a notícia ela foi atualizada às 7h50 da noite, né, que 3 artigos de um artigo, porque nós tivemos 3 autores, perdão, do artigo sobre a hidroxicloroquina, né, isso que ela levaria maior risco de morte, maior risco de lesão para pacientes de Covid-19, eles retiraram esse estudo que foi publicado na The Lancet, né, que foi um estudo amplamente, foi adotado pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, foi um assunto que parecia que foi um estudo que parecia que tinha resolvido a questão, e agora eles foram retirados de lá, os autores eles pediram, existem algumas, vamos dizer assim, algumas implicações lá no método, tudo, alguns foi contestado, né, o que isso pode, vamos dizer assim, impactar, doutora, porque a OMS já disse, né, que ela vai retornar então os estudos com hidroxicloroquina. Isso pode mudar um pouco a visão das pessoas? Pode ser que sim, hidroxicloroquina seja um remédio próprio aí para o combate do corona? Olha, Guto, eu acho assim, sim, esse estudo do The Lancet foi o melhor que a gente tinha até agora e mostrou pra gente o contrário, né, que a cloroquina, além de não ser eficaz, ela aumentou a mortalidade. Mas assim, ele não é um estudo de ensaio clínico, ele foi um estudo observacional. Então eu acho que tudo bem, a gente até poderia continuar testando a cloroquina, mas eu não acho que a gente deveria utilizá-la como a gente está utilizando aqui no Brasil, como a cloroquina já faz parte dos protocolos de hospitais, mesmo sem esses hospitais estarem inseridos, né, nesses estudos, e com esse último protocolo que libera cloroquina para casos leves da população, sem nenhum tipo de monitoramento, e por outro lado, provavelmente essas pessoas se curariam sozinhas e não necessitariam da cloroquina. Então eu vejo isso com muita preocupação. Então eu acho assim, sim, né, a cloroquina poderia estar sendo testada, mas dentro dos estudos clínicos e não sendo prescrita para a população em geral, como está acontecendo. Muito bem, então nós temos aí mais alguns capítulos ainda de tudo isso, né? É uma grande batalha nessa luta contra, nesta pandemia, essa luta contra esse vírus, né? Para que nós possamos aí caminhar. E muito do que se tem falado também, doutora, é a respeito, vamos dizer assim, da volta da normalidade, né? Acho que já muita gente fala, né, que nunca mais vai ser a mesma coisa, nunca mais vai voltar ao normal, e acho que o que o pessoal mais pensa seriam os grandes eventos, né? As grandes aglomerações e tudo, né? É bem possível que isso, vamos dizer assim, perdure alguns anos ainda, vamos dizer assim, essa dificuldade aí, porque acho que mesmo nos países, vamos dizer assim, que de certa forma estão vencendo o vírus, estão com números muito baixos, tudo, eles vão demorar um tempo ainda para se ter mesmo grandes aglomerações, grandes eventos nesse país, né, doutor? Sim. A gente não sabe colocar assim por anos, mas eu acho que assim, esse ano isso já é um fato, né? Pelo menos não deveríamos ter essas aglomerações. Eu acho que isso vai depender muito da situação aí de cada país, de cada região, mas sempre, né, lembrando do isolamento social e da testagem para conseguir guiar a gente até a gente não ter uma vacina disponível.
Muito bem, doutora, eu agradeço bastante a sua participação aqui no Telescópio. E se quiser deixar um recado aqui pro pessoal, tiver um conselho aí para todo mundo que está acompanhando com a gente aqui, é sempre muito importante poder contar com a senhora no programa. Eu gostaria sim de deixar o recado para o pessoal ficar em casa, apesar de ter tido essa flexibilização do comércio, ainda é muito importante o isolamento social, e se tiver qualquer sintoma, de resfriado ou gripe, veja se não tem condições de procurar, a policlínica ou a UBS para ver se preenche os critérios para ser testado. Muito bem, muito obrigado, doutora Carolina Malavasi, médica infectologista aqui de Itapetininga, conversando com a gente então sobre a situação atual, desse combate ao Covid-19 na nossa cidade, também aquilo que tem acontecido aí no mundo todo.